Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Verso 1 ao verso 5. Você encontrou o texto? Vamos ler então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então responde: em verdade lhe digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Soberano Deus, a Tua palavra tem sido alento para a nossa vida. Nós não esperamos nada menos que isso neste momento. Mas sabemos que tudo depende da manifestação do Teu Santo Espírito. Porque se um Espírito não passa de uma leitura qualquer, ou uma ministração vazia, sem significado. Teu Filho está na posição mais uma vez, Pai. O Senhor sabe o coração que precisa ser alcançado. Transforma minhas palavras. Aproveita a oportunidade, Senhor, e transforma este lugar no palco da Tua glória, para a exaltação do Teu santo nome. Nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de alguém que aparentemente era religioso, mas que por alguma razão estava perdido. Eu intitulei esta mensagem como Religiosidade não salva. O que demonstra que, embora talvez tenhamos demonstrado sermos verdadeiros defensores da lei, guardadores dos princípios, fiéis às doutrinas da igreja, o nosso coração pode estar distante de Cristo. A conclusão que eu cheguei ao estudar a história desse personagem e esse encontro que ele teve com Cristo Jesus é que o encontro define muita coisa. Eu posso ter um encontro com a doutrina, eu posso ter um encontro com a lei, com as regras da igreja, eu posso até aceitar isso como verdade na minha vida, mas se toda essa convicção, essas ideologias não estiver centrada na pessoa de Cristo Jesus, nada adianta. O que pode apenas caracterizar uma religião de aparência. A religião é um tema muito sensível. Não há uma forma de medir espiritualidade. É algo que está só relacionado à pessoa de forma individual e a Cristo. Alguém que possa, talvez, aparentemente, não demonstrar para você ser um cristão, pode ser uma pessoa genuína, uma pessoa consagrada. Outros que você olha e, pela aparência, pela estética, pode admitir que é um modelo de cristão para você. Pode ser alguém apenas que aprendeu a performar. Falar bem, vestir bem, liderar, se comportar bonitinho, mas uma pessoa que trabalha e vive sem ter experiência com Cristo, porque talvez nunca teve um encontro com Ele. Isso pode ser apenas a atitude de uma pessoa hipócrita, ou talvez alguém que aprendeu acerca da religião de forma diferente. Cada um de nós temos um Cristo. Cada um de nós temos a visão de um Deus diferente.
E essa visão que nós temos foi construída a partir da experiência que nós tivemos na infância. Um exemplo disso, quando os pais olham para nós e falam assim, olha, meu filho, não faz isso não, que Deus castiga. Haja vista que nós sabemos que a visão que uma criança vai ter de Deus é a visão que tem de seu pai. Então, se o seu pai é um pai carrasco, um pai que, quando erra, dá uma chicotada, a visão que essa criança vai ter de Deus é que ele não pode errar, porque quando ele errar, Deus ele vai ser um Deus justiceiro. Nunca vai enxergar um Deus de amor. Vai sempre enxergar um Deus que castiga. E às vezes, a fé que nós vamos desenvolver é aquela fé que, por medo, eu tenho que fazer, senão vou ser castigado. Eu tenho que obedecer, senão não vou ser salvo. Só que essa religião não dura para sempre. Só gera uma geração revoltada, uma geração que olha para um Deus não como um Deus de amor, um Deus que salva, que restaura. Uma geração que talvez não consiga nem se ajoelhar diante de Deus e abrir o seu coração, mostrar os pecados, porque acha que se abrir o coração para Deus, se de alguma forma ele ser sincero com Deus, Deus ele não vai aceitá-lo, não vai abraçá-lo. Mas ele vai ter que pagar um preço por aquilo que ele fez. Não é esse Deus que você precisa conhecer. Não é esse Deus que você precisa ter na sua vida. Não é esse Jesus que a gente precisa para ser salvo. Nicodemos tinha uma visão equivocada de Jesus. Mas deixa eu falar um pouco de Nicodemos. A Bíblia também não tem muita informação sobre ele. Mas o pouco que aparece nos é suficiente para compreendermos a mensagem poderosa que a experiência e a história desse personagem traz para todos nós. Seu nome significa conquistador do povo. E é interessante que, embora ele sendo judeu, esse era um nome grego. Embora isso não era comum no Novo Testamento, já havia algumas pessoas que haviam adquirido um nome grego. E Nicodemos era um homem rico, fariseu e membro do Conselho Nacional, do Sinédrio. Ele se tornou um rígido defensor da lei. Ele fazia parte de um grupo de fariseus, existiam várias classes, e ele fazia parte de uma classe que era aquelas pessoas que ficavam cuidando para que não surgisse mais um falso profeta. Eles estavam chateados de tantas falsas expectativas, porque o que mais um judeu aguardava era o Messias revolucionário, que viesse colocar um ponto final no jugo romano e conceder de uma vez por toda a libertação aos judeus, estabelecer um reino para que eles pudessem reinar juntamente com eles. E Nicodemos sofre uma decepção quando olha para Cristo. Porque as características do judeu, do Messias, que Nicodemos aguardava, do Cristo que ele aguardava, não era aquela que estava vendo na pessoa de Cristo Jesus. De fato, eles tinham preocupação com os falsos profetas que diziam ser o Cristo, que diziam ser Jesus, e queriam evitar surgimentos de novas seitas que viessem perturbar as ideologias dos fariseus. Então, Nicodemos conhece Jesus. E ele tinha inúmeras razões para não acreditar ser ele o Messias. Ele certamente partilhava com os outros judeus da mesma esperança do Salvador, do Rei dos Reis. Mas Jesus aparece como um servo sofredor, andando de chinelo, se sentando com os pobres, comendo com pecadores, aparentemente um servo frágil. E Nicodemos observa aquela cena e com base nisso poderia acreditar que Jesus era apenas talvez mais um falso profeta. Era assim que os judeus consideravam qualquer um que surgisse e se dizia ser o Cristo. Foi assim que eles reagiram. Em Lucas capítulo 4, verso 29, mostra a reação de alguns judeus que ouviu Jesus pregar em Nazaré.
E ali a palavra de Deus registra que, levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o jogarem abaixo. A reação dos judeus em João 3 não poderia ser diferente. Sem dúvida, o que eles estavam aguardando e esperando para fazer era o mesmo: expulsar Jesus. Planejava calar a sua boca de alguma forma, evitar que ele crescesse a sua autoridade como mais um falso profeta. Mas não é isso que nós vemos na atitude de Nicodemos. Algo em Jesus chamou a atenção de Nicodemos e fez com que ele tivesse uma perspectiva diferente dos demais judeus. As primeiras experiências que Nicodemos testemunhou do ministério de Jesus provavelmente impactaram a sua vida. É possível que ele tenha presenciado um dramático incidente da primeira purificação do templo registrado em João capítulo 2, verso 13 ao 17. Certamente, Nicodemos tinha ouvido falar de Jesus e testemunhou alguns milagres que Jesus havia realizado. Embora Nicodemos fazia parte de uma classe especial de judeus, os fariseus, Nicodemos, ele já havia visto, presenciado mais do que os seus colegas, e por essa razão ele não conseguia mais ter a mesma perspectiva daquela pessoa que se dizia ser o Cristo, como os demais fariseus. João capítulo 2, verso 23 diz que, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele havia feito, creram no seu nome. Nicodemos certamente era um desses judeus que estava em Jerusalém e presenciou esses sinais de Jesus. Milagres, a purificação do templo. E agora Nicodemos ficou convencido com essas evidências da aprovação divina que parecia ser tão claras na vida de Jesus e suas palavras. Os outros líderes também tiveram igual oportunidade, mas o orgulho e a perversidade do seu coração o impediam de aceitar a Jesus como Senhor e Messias. Ciente das atitudes dessa liderança, Jesus continuava fazendo seu trabalho, pregando, curando e dando espaço para que o Espírito Santo fizesse a obra no coração de todas aquelas pessoas. Nicodemos havia sido alcançado por aqueles encontros com Cristo Jesus. Quem está sensível não precisa estar tão perto para ser impactado. Mas aqueles que já endureceram o coração, mesmo que esteja diante dele, quase não conseguem mais ouvir a sua voz. Nicodemos tinha apenas uma preocupação. Ele acreditava que não seria sábio comprometer a sua reputação, ou talvez a sua posição, dando a conhecer que levava Jesus a sério o suficiente, a ponto de buscar uma entrevista pessoal com ele. E por essa razão, Nicodemos, ele, embora tinha necessidade de procurar Jesus, ele procurou não fazer isso de forma pública, nem durante a luz do dia. A Bíblia mostra que Nicodemos, ele tem uma preocupação de procurar Jesus durante a noite, em um lugar sozinho, de forma solitária. Ele foi ter com Jesus no Monte das Oliveiras. Eu entendi, queridos, que no seu desejo pela verdade, venceu o orgulho. E você precisa ter sentimento semelhante. Seu desejo pela salvação, pela verdade, pelo certo, precisa ser maior do que o seu orgulho. Você tem que lançar seu preconceito por terra. Por mais que você tenha aprendido de forma diferente, ou talvez experimentado algumas frustrações na sua vida,
A gente precisa pôr isso de lado quando tivermos oportunidade de ter um encontro sincero com Cristo. A religião e a experiência cristã em si, ela é recheada de frustrações que experimentamos, que outras pessoas nos fazem experimentar. E tudo isso vai influenciar a visão que temos acerca de Cristo e do seu amor por nós. Isso afeta a nossa fé. Isso nos faz olhar para a religião de forma diferente. Mas o nosso desejo pela verdade precisa ser maior. A gente não pode permitir que isso nos torne uma pessoa cética, desacreditada de tudo que Cristo representa, daquilo que Ele é. Nicodemo se aproxima, joga o preconceito por terra, olha para Cristo e o chama de mestre. Um título de respeito. O próprio Nicodemos era mestre em Israel, mas estava disposto a aceitar Jesus como um seu igual, mesmo não tendo educação formal e permissão oficial para ensinar. Nicodemos era a autoridade máxima. Era ele que era considerado mestre. Era ele que ensinava. Mas Nicodemos, ele chega próximo de Cristo, não cheio de si. Ele esvaziou-se. Seu coração estava pronto para receber Jesus. Seu coração estava pronto para receber o milagre. Tudo que ele havia aprendido, a percepção que ele havia tido de Cristo Jesus, havia mudado, porque a presença de Cristo havia impactado a sua vida e havia mudado as suas convicções. Já não era mais ele, Cristo era o mestre. E é assim que ele se dirige a Jesus. Os milagres de Jesus era diferente de tudo que ele já havia presenciado e visto na sua vida. Ele tinha consciência que ninguém havia realizado coisa semelhante. Jesus não tinha como realizar aquilo se não fosse da parte de Deus. Nicodemos reconhece o incomparável Jesus Cristo, o desejado de todas as nações, o Messias prometido. E ele decide recomeçar. Ele estava diante de uma pessoa extraordinária. Eu preciso dizer para você que começar de novo pode ser difícil, mas é a única saída para aquele que ainda não perdeu a esperança. Começar de novo é uma das coisas mais desafiadoras da vida, mas é a única saída para aquele que deseja mudança e a transformação, uma perspectiva diferente de vida. Paulo experimenta isso em sua vida. Filipenses capítulo 3, verso 8, diz que Paulo, ao ter encontro com Cristo, toma algumas decisões em sua vida. E ele diz: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo também era um rígido, religioso. Até determinado momento ele acreditava que tudo que ele sabia, que ele ensinava, a visão que ele tinha, era aquilo que poderia considerar salvação. Mas o seu encontro com Cristo foi transformador. E quando Paulo tem esse encontro com Cristo, ele considera todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua autoridade como nada. E ele está disposto a abandonar tudo por causa de Cristo, para ganhar a Cristo. Segundo a tradição judaica, nascer como filho de Abraão era quase uma garantia de salvação. Era uma admissão direta ao reino dos céus. Aqueles que não eram judeus, para serem salvos, teriam que se tornar filhos de Abraão por meio da adoção. Isso se dava por meio da cerimônia da circuncisão. Então seria natural aos ouvidos de Nicodemos, se Jesus falasse do novo nascimento como um meio para entrar no reino de Deus, com alguém que não fosse judeu. O que Jesus estava ensinando para Nicodemos era comum a ele. Quando alguém se aproximava dos fariseus, dos judeus, e que não era da nação judaica, eles eram orientados: olha, você pode começar de novo, mas você tem que nascer de novo, agora nascer como filho de Abraão. Você tem que passar pela adoção, você tem que passar pela circuncisão.
Então era isso que Nicodemos ensinava. Só que agora é o próprio Cristo que olha para Nicodemos, embora sendo judeu, e diz: importa nascer de novo. A ideia de que ele, um judeu respeitado, fariseu e membro do Sinédrio, estivesse fora da salvação, era uma informação perturbadora. Isso trazia inquietação. O novo nascimento aqui, queridos, não é a repetição do primeiro, como pode parecer na tradução do Novo Testamento. Nicodemos estava sendo incitado por Cristo a começar de novo. Nicodemos entendia perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Ele já havia ouvido falar do batismo de arrependimento e possivelmente testemunhado também algumas cerimônias que faziam meses que João já estavam realizando naquela região. O próprio Jesus já havia sido batizado por João. E os fariseus até então não haviam aceitado essas cerimônias. Nicodemos, de fato, esperava ser admitido ao reino de Deus pelo fato de ter nascido judeu, pelo fato de entender que já pertencia à nação escolhida por nascimento. Mas Jesus disse para ele o seguinte: qualquer coisa inferior a uma completa transformação de vida pelo poder do Espírito Santo é insuficiente. O fato de nascer na igreja não garante a tua salvação. O fato de ser filho de pastor não quer dizer nada. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Essa é uma classe complicada. Isso aqui retrata a experiência de todos aqueles que nasceram no berço cristão e não passaram pela experiência da conversão, que aprenderam a ser adventista, aprenderam a guardar o sábado e não se vê fazendo outra coisa, sabe as regras da igreja mais do que ninguém, mas sabe o que essas pessoas não têm? Uma experiência com Cristo. Sabe explicar a Bíblia, as profecias, mas precisam ter um encontro que transforma, um encontro que faz a diferença. É por isso que nós temos jovens na igreja vivendo vida dupla, que aprenderam a viver misturando o santo com o profano, porque eles não sabem o que é se emocionar diante da palavra, eles não sabem o que é sentir a necessidade no coração de debruçar diante da Bíblia, ao ler o texto e o seu coração arder. Não tem uma experiência com o Senhor. É tão comum sentar na igreja, senta no fundão, bota os pés na parede, pega um aparelho do celular, fica de um lado para o outro, vê tudo, não abre Bíblia, não deixa a mensagem entrar no coração, não tem a experiência da conversão. Esse, infelizmente, embora conhece tudo, é um coração de pedra. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Esses indivíduos são incapazes de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas um dia será tarde demais. Religiosidade, queridos, não salva. Não se engane. Não se iluda. Todo mundo deveria clamar pela experiência da salvação. Todo mundo deveria clamar por ter uma experiência com Cristo. Eu fui batizado nessa igreja, eu tinha 12 anos. Todo mundo me julgava, todo mundo me apontava. Eu acho que nem eu mesmo acreditava que ia permanecer nessa igreja. Eu era o jovem que sentava no fundão. Nunca faltei um culto. Nunca tomei uma disciplina. Mas nem sempre fui crente. Foram 4 anos da minha vida perdido dentro dessa igreja. Dos 12 aos 16. Meu objetivo, meus interesses eram outros. Eu entrava na igreja para ver a galera, porque eu gostava daquele ambiente, porque meus pais estavam ali,
para ver as meninas, para namorar. Essa era a minha intenção. Bagunçava, era acampamento, era social, era retiro, era vigília jovem. Onde tinha um movimento eu estava, não perdia nada. Participava de tudo, mas o meu interesse era outro. O meu coração estava distante de Cristo. Eu só precisava daquilo que todo jovem precisa. E sabe o que é triste? É saber que talvez alguns chegam a assumir funções de responsabilidade dentro da igreja com esse mesmo sentimento. Que alguém é capaz de pegar a Bíblia e pregar, e emocionar pessoas, e tocar os corações, sem nunca essa palavra ter tocado o seu próprio coração. Você pode dizer assim, como que é possível? Ah, Deus é misericordioso. Ele pode usar o miserável pecador, apesar dos seus pecados, por ter misericórdia dos seus ouvintes. Então não tem como medir espiritualidade, não tem como dizer quem está salvo, que perdido, porque fala bem, porque prega bem, porque menciona as pessoas. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Essa questão muito pessoal, muito individual, tem que ver com o relacionamento pessoal que cada um tem com Cristo. Nicodemos era a autoridade da igreja. Nicodemos era responsável por promover a paz. Nicodemos era um rígido defensor da lei, dos princípios da igreja. Mas a maior prova de que religiosidade não salva, quem salva é Cristo. Então eu imagino que qual deve ser o nosso objetivo ao pregar, ao liderar a igreja, ao ser evangelista, obreiro, pregador? É apresentar a Cristo crucificado para as pessoas. O que é que as novas gerações precisam? O que é que os nossos jovens precisam? Cristo Jesus. O que é que todo ser humano precisa? Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus é entronizado no coração, aí há uma mudança. A religiosidade, ela é apenas fruto de uma reforma que qualquer pessoa pode fazer. Mas se não houver reavivamento, não adianta nada. As duas coisas andam juntos. E o reavivamento só é possível na vida de um crente por meio da presença do Espírito Santo e Cristo Jesus entronizado em seu coração. Aí nós vamos fazer as coisas certas, não para mostrar, mas porque nós somos motivados pelo poder que habita em nós, do Espírito Santo de Deus. Nicodemos precisava experimentar tudo isso. Jesus estava deixando isso claro para ele. Qualquer coisa inferior a uma completa transformação de vida pelo poder do Espírito Santo é insuficiente. Jesus responde a Nicodemos em João capítulo 3, verso 5. Em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos aprendeu sobre uma religião sem Cristo e exerceu esses ensinamentos por muito tempo. Mas Deus lhe deu uma segunda chance através de Cristo Jesus. E ele nasceu de novo. Então volto a repetir para você. Começar de novo pode ser difícil, mas é a única saída para quem não perdeu a esperança de vencer. A tua experiência não é diferente de muita gente dessa igreja. Certo dia um jovem chega para mim e diz assim para mim: pastor, quero que o senhor tire meu nome da igreja. Falei: não faz isso não, cara. Pode tirar, pastor. Não faz sentido. Cansei de ser um hipócrita. O que é isso, cara? A tua família é toda na igreja, você nasceu na igreja. Pastor, mas não quer dizer nada. Nasci na igreja, mas nunca fui crente. Que adianta? Eu não vou falar para o senhor, não. Mas tem uma galera que sai comigo aí, pastor. A gente sai do JA. E a gente vai tomar Coca-Cola batizada, pastor. A gente faz esquema. Coloca bebida dentro da Coca-Cola. Todo mundo acha que a gente toma Coca-Cola. A gente bebe, no outro sábado a gente está cantando.
Pastor, a maioria da nossa galera está tendo relação sexual, pastor. A gente namora e tem intimidade, mas a gente canta, a gente faz coisa, eu cansei. Eu não quero mais meu nome na igreja. Que adianta eu mostrar para o Senhor que meu nome está aqui e eu estou fora? Eu fiz de tudo para que aquele jovem permanecesse. Cansei, pastor. Eu quero conhecer o mundo. Eu sou adventista porque meus pais são. Mas eu nunca fui em festa. Eu nunca bebi. Preciso conhecer outras meninas. Eu quero experimentar. Eu quero que dê errado mesmo. Para que eu não tenha vontade mais de voltar para lá. Para eu saber que o lugar certo está aqui, mas eu preciso ter essa experiência. Morando numa mansão, estava sozinho em casa, e eu me ajoelhei no tapete daquela sala para orar com ele. Mas antes disso eu falei para ele, o mesmo sentimento que você tem foi aquilo que Satanás colocou no coração de Eva. O desejo por conhecer um pouco mais, embora já conhecia o que era suficiente para a sua salvação. A gente não precisa conhecer o mal para saber o quanto bom é bom. Ele, mas eu quero, pastor. Nós oramos. Eu fui embora. E naquele mesmo final de semana ele saiu. Naquele mesmo final de semana ele bebeu. Naquele mesmo final de semana ele teve relações com diversas meninas. E eu tive um encontro com ele na semana seguinte. E ele disse para mim, pastor, não é ruim não. É bom, pastor. Jovem bonito, alto, forte. Um dos caras mais simpáticos da igreja, não era difícil para ele conquistar as meninas. Ele é bom, pastor. Outro final de semana ele saiu novamente. E logo começa a repercussão na igreja. Os coleguinhas dizendo, pastor, ele colocou tatuagem, pastor. Ele colocou tatuagem. Não levou 30 dias. Eu recebi a visita desse jovem em minha casa. Eu e ele no meu escritório. Em 30 dias. Você dizia estar arrependido, mas ao mesmo tempo dizia que não tinha mais força para voltar. Está fora da igreja até hoje. Uma vida perversa. E distante de Cristo. Estava procurando a liberdade. E acabou se escravizando. Porque havia se esquecido de que a liberdade verdadeira é em Cristo Jesus. Aquele jovem, na verdade, ele nunca foi convertido. Porque embora ele tinha permanecido na igreja durante todo aquele tempo, ele nunca havia experimentado um encontro com Cristo. Nesta mesma igreja e do mesmo grupo, um outro jovem me procura. Com os mesmos argumentos. E esse dizia assim, pastor, eu queria ser igual ao meu irmão. Olha o que aconteceu. Meu irmão nunca foi da igreja. Vivia caindo por aí, bebendo. Em festa. Teve um encontro com Deus. A vida foi transformada. Prega, um exemplo, um modelo. Eu queria ser um crente igual a ele, mas eu não consigo. Eu imagino que é porque eu não experimentei o que ele experimentou. Eu quero ter minha vida, pastor. Eu quero ter minha experiência. Já estou fora mesmo. Talvez só o senhor que não sabe. Pediu para tirar o nome. Está fora da igreja até hoje. Escravizado. Não consegue ter mais liberdade, a não ser que se renda a Cristo Jesus. Você não pode deixar a sua caminhada cristã chegar a esse ponto. Se tem uma coisa que eu acredito que todo jovem tem que fazer, é mesmo sem vontade, dobrar o joelho no chão todos os dias e suplicar a Deus pela experiência da salvação. Pai, eu quero sentir a Tua presença.
Eu quero sentir o teu Espírito. Mas enquanto nós tivermos líderes da igreja que fica apenas pregando formalidade para os nossos jovens, que fica apenas ensinando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, olha, você tem que se vestir assim, isso pode usar, isso não pode, você tem que fazer dessa forma, não pode usar aquele lugar assim, dessa forma, A igreja e os nossos jovens não precisam mais disso. As novas gerações precisam de um mentor espiritual. Alguém que o aproxime de Cristo, que pregue a Cristo crucificado, que o ensine a depender de Deus, a ter uma vida de comunhão, a orar, a ler Bíblia, a se consagrar, a sentir alegria e ir à casa do Senhor. E todas as outras coisas serão consequência. O jovem vai deixar de fornicar, o jovem vai deixar o jugo desigual. Quando Cristo Jesus for entronizado em seu coração, ele precisa ser ensinado de um novo nascimento, de uma vida centrada em Cristo. É isso que nós precisamos. Porque muitos não conseguem ficar na igreja, porque vieram apenas para a igreja, mas não vieram para Cristo. Porque embora sentaram em um banco, Cristo nunca sentou em seu coração. O nome foi escrito no livro da igreja, mas jamais é escrito no livro da vida. Precisa ter encontro com Cristo Jesus. E o que me mostra que isso é possível? A história de Nicodemos. Precisa nascer de novo. E você pode nascer de novo. Você pode recomeçar. Mas o seu desejo pela verdade precisa ser maior. O seu desejo pela verdade precisa vencer o orgulho, a presunção. Eu preciso dizer algo para você. Às vezes a gente precisa esquecer algo que aconteceu. A nossa experiência de vida e o nosso relacionamento com Cristo sempre vai ser marcado por recomeços. Nós vamos ter experiências difíceis com as pessoas e até mesmo com o próprio Cristo. Um exemplo disso é Judas. Esperava como ninguém o Messias. E todo mundo julga a Judas porque ele traiu a Jesus. Mas ninguém para entender que Judas é apenas um jovem que aprendeu de um Cristo diferente. O Cristo que colocaram em seu coração era aquele que ia salvar os judeus do jugo romano. Era esse que ele esperava. Era o Cristo que ele servia. E ele não conseguiu olhar para Jesus e ver em Jesus o Cristo que lhe apresentaram. Por isso que ele traiu a Jesus. Mas ele teve oportunidade. A Bíblia diz que quando ele chegou para trair a Jesus, Jesus olha e fala assim: amigo, por que vieste? E a irmã White diz que aquele momento foi um apelo de Cristo ao coração de Judas para que ele mudasse de ideia. Mas ele insistiu com seu plano de trair a Jesus, virar as costas para ele. Ele perdeu a oportunidade de recomeçar. E embora ele teve encontro com Cristo, ele havia rejeitado Cristo em seu coração como Messias. E Jesus não pode fazer nada por ele. Enquanto você rejeitar Cristo em seu coração, a sua vidinha vai continuar a sair. Uma vida miserável. Você vai viver de migalhas. Você vai ser feliz em momentos, mas a sua vida vai continuar sendo um fracasso. Você pode até imaginar que você está tendo sucesso, mas eu preciso lembrar para você de que todo sucesso sem Cristo é fracasso. Em todas as áreas da vida, todo sucesso sem Cristo é fracasso. Você precisa temer mais do que tudo perder a sua salvação.
Não fique preocupado em mostrar para as pessoas que tipo de crente você é. A nossa preocupação tem que ser a nossa salvação. Porque um salvo salva outro. Um salvo não vergonha o evangelho. Você pode recomeçar, meu irmão. E deixa eu dizer para você, eu tenho um grupo especial aqui. Esse é um grupo especial. A gente tem um poder de quebrar um estigma que temos dentro das nossas instituições. A gente tem um poder de transformar esse ambiente um ambiente de adoração. A gente tem um poder de transformar esse ambiente em um ambiente familiar, onde nós temos alegria em estar juntos, onde nós temos a certeza que o fato de estarmos aqui, estarmos trabalhando para Deus, é como se talvez está experimentando um pedacinho do céu. Um lugar onde a gente não tenha medo de ser quem nós somos de verdade. Um lugar onde nós não temos medo de ser julgados. Isso só vai acontecer quando todos nós experimentarmos verdadeiramente o novo nascimento. Caso contrário, seremos apenas um grupo de fariseus, cuidando das regras da lei, mas sem um Cristo entronizado no coração. Cuidado, para que o teu ministério e a tua função na missão não seja uma desgraça na tua vida. Peça para sair, se a tua salvação estiver em jogo. Peça para sair. Jesus é melhor. A Bíblia diz, o hino diz, Jesus é melhor sim do que ouro e bens. Jesus é melhor. Não sei como é que está o seu coração aí. Não sei se você nasceu na igreja, se você aprendeu a explicar e ensinar religião como muita gente. Eu não sei se você é um jovem igual a mim, que teve que clamar a Deus por um novo nascimento. Se você tiver de recomeçar, recomece. Se você tiver de nascer de novo, permita Jesus te dar esse novo nascimento. Mas não se esqueça. Começar de novo pode ser difícil. Mas de fato é a única esperança para quem não perdeu a esperança de vencer. Para quem não perdeu a esperança da salvação. Em que área da sua vida você deseja começar de novo? Eu queria que você colocasse o seu coração no altar do Senhor. Ninguém está completo. Ninguém sabe de tudo. Ninguém está pronto. Os anos de ministério, o conhecimento que você tem, a experiência na função, os departamentos que você já liderou, não quer dizer nada. Você precisa ser sempre aprendiz na escola da vida. E precisa estar sempre disposto a recomeçar com Cristo, com humildade, com os pés no chão, com o coração no altar e com os olhos no céu. Você deseja participar mais uma vez dessa oração? Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. E eu creio que essa oração pode influenciar você a ser uma pessoa diferente. Então, por favor, não resista à voz do Espírito Santo. Deus falou com você? Você ouviu em uma palavra, em uma frase, em uma parte dessa mensagem a voz de Deus? A mensagem é para você. Fica aqui do meu lado para a gente orar. Vem para o palco da glória de Deus. Fala, Senhor, não quero perder nenhum momento dessa semana. Eu quero recomeçar. Esses encontros com Cristo transformam a nossa vida. Na verdade, nenhum de nós deveríamos perder a oportunidade de ter encontro com o Senhor. Em casa ou na igreja ou no ambiente de trabalho. Faz bem ter encontro com Cristo. Eu imagino até que nós deveríamos orar mais nesse ambiente.
Talvez separar alguns minutos em nossa sala para clamar pelo poder do Espírito Santo. Talvez nós temos colocado muito de nós mesmos em nosso ministério. Talvez tem tido uma porcentagem a mais do humano, e isso tem dificultado a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós e através de nós. Tem momentos que eu acredito que o Espírito Santo está pedindo licença ao pregador para falar, mas o pregador está tão empolgado em dizer o que ele acredita que não dá oportunidade para o Espírito Santo falar o que precisa. É por isso que todos nós precisamos nascer de novo. Às vezes estamos tão decididos a colocar o nosso ponto de vista que o Espírito Santo não tem oportunidade para dizer como tem que ser. Deus quer dar algo novo para a sua igreja. Deus quer dar algo novo para a sua vida, para a sua família. Algo novo para a Missão Bahia Sudoeste. Mas Ele quer começar primeiro em meu coração, no seu coração, no coração de cada membro desse campo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos revolucionar o mundo, mas talvez a nossa vida seja a única página da Bíblia que alguém vai ler. E enquanto prego e falo da experiência da religiosidade, eu estou aqui imaginando o que é que as pessoas têm lido quando olham para mim. Será que temos demonstrado a Cristo? Será que a nossa personalidade forte tem permitido que as pessoas conheçam o amor de Jesus? Será que, enquanto estamos pregando para que as pessoas tomem a decisão, decidam te servir, nós mesmos, a nossa vida não tem sido um empecilho, a pedra de tropeço para que estes recomecem? Pai, parece que precisamos de um novo nascimento. É difícil, Senhor, mas precisamos começar de novo. Jesus, nós não queremos falar apenas do Senhor. Nós não queremos falar apenas daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Mas nos ajuda a contar acerca daquilo que o Senhor tem feito em nós. Nos ajuda a falar daquilo que o Senhor tem feito em nosso coração. E para isso, é necessário ter o Senhor no coração, mais do que apenas conhecer de Ti. Porque a religiosidade não salva, não transforma ninguém. Não nos leva a lugar nenhum. Mas para aquele que já adquiriu a religiosidade como verdade, começar é difícil, porque o coração está tomado do orgulho e da presunção. Mas começar é a única esperança para quem quer ser salvo. Então, por favor, Pai, se tem aqui algum religioso perdido, conceda a alegria de começar de novo. Conceda a oportunidade de começar de novo, começar do zero. E ele faça a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Faz novo de novo. Não transforma o que tem, não. Tira esse coração, coloca outro. Por favor, Jesus. Que a nossa vida pregue mais que nossas palavras. Que nossa experiência nos ambientes que estamos seja um testemunho vivo do que Cristo é capaz de fazer na humanidade. E que essa igreja, ela possa viver um novo nascimento para a Tua glória. Essa é a minha oração hoje. Em nome de Jesus. Amém.